Olá, povo de Deus, e a paz do Senhor a todos. Esse amigo que vos fala que é o pastor divino. Eu quero entregar para você uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Estou aqui nesse exato momento estacionado, esperando a minha esposa, e Deus me deu uma palavra para te entregar. A palavra que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 3, o verso a partir do 5, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que palavra, meus amados, que o nosso Deus, o Espírito Santo, aqui nos revela. Essa palavra foi Jesus falando com Nicodemos, um cidadão que ele reconhecia Jesus como Cristo, como Filho de Deus, mas ainda vivia uma vida indecisa, né? Uma vida sem tomar atitude de se lançar, de se entregar, que é o caso que acontece nos dias de hoje, com muitos que sabem que Jesus é Filho de Deus, sabe que o único que pode fazer milagres e prodígios é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, Nicodemos, né, que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, toda pessoa que mostra sinais e prodígios, porque Deus está ali operando através dessa pessoa. O que Nicodemos quis dizer? Ele era um homem que sabia, tinha já esse entendimento, mas não tinha ainda decidido. A questão o problema é a pessoa estar indecisa. A questão dela saber, todo mundo sabe que foi Deus que fez os céus e a terra. Todo mundo sabe que Jesus veio aqui e esteve nessa terra e em forma de carne e osso, né? Só aqueles mesmo que não querem acreditar. Mas uma maioria das pessoas indecisas, ela sabe que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Isso tudo por causa, para resgatar nossa vida, para nos dar liberdade para morar com Deus para sempre. E elas, mesmo assim, sabendo deste fato que aconteceu, que o Senhor, nosso Deus, enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz, passou pelo que ele passou, foi desprezado, foi moído, foi chicoteado, foi esculpido, irreconhecível. Tudo por causa da nossa vida, para nos dar liberdade, para nos salvar, pagando preço pela nossa vida. E as pessoas, a maioria sabe disso e não toma decisão. Faz ela ficar, de repente, confusa, né? Porque Jesus, ele é a certeza. Quando a pessoa ela recebe Jesus, ela aceita Jesus, ela toma a decisão, ela passa a ter uma certeza que o próprio Deus coloca no coração dela, que está na direção, está na cobertura da palavra de Deus. E o texto sagrado está dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meu irmão, se você é nascido de algum tipo de ensinamento carnal, algum tipo de ensinamento, dizem ser o Evangelho, então alguma coisa que veio da parte do ser humano, um critério, algum tipo de ideia, algum tipo de mal interpretação, que alguém na responsabilidade, ao invés de te ensinar, você direcionar a Deus, se não for a palavra de Deus que você recebe, certamente a sua vida espiritual vai ficar atrofiada. A sua vida espiritual não vai crescer. Você não vai ter a visão que o céu quer te dar. Você não vai ter
o entendimento que o Espírito Santo deseja que você venha a ter. Quando a pessoa ela reconhece Jesus, recebe a palavra de Deus, isso eu estou falando fundamentado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 5, ele fala alertando a igreja a receber a palavra, o poder, a sabedoria do alto, para que a vossa fé não venha se apoiar na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, na palavra de Deus, no Evangelho. Porque o apóstolo Paulo falou isso? Porque ele sabia que havia determinados ensinamentos que direcionavam as pessoas a crer em outra coisa e não na palavra de Deus, a crer em versões humanas e não naquilo que Jesus estabeleceu. Então, meu irmão, se a sua fé for apoiada em algum tipo de ensinamento humano, ela não vai te dar a condição de você ser salvo. Ela vai estacionar no meio do caminho. Ela não vai te dar o fruto que você precisa. A Bíblia fala lá no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 26. Todos são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Se você é nascido de algum tipo de ensinamento religioso, algum tipo de ensinamento de argumento humano, a forma mal interpretada que a pessoa está dizendo para você que é o Evangelho, a sua fé ela não vai te dar suporte para você vencer, para você alcançar os seus sonhos. Em algum momento você vai se deparar com aflições, em algum momento você vai se deparar com problemas, com os ventos, com situações, adversidade, porque isso é bíblico. Em algum momento você vai sofrer críticas, em algum momento você vai ser afrontado. E se você não tiver com a fé na palavra de Deus, você pode ser vencido, você pode ser um derrotado, uma derrotada. Então você tem que estar com a fé em Cristo Jesus, porque esta fé que está em Cristo Jesus, ela salva, ela te dá a condição de você ter um encontro com Deus, ela te dá a condição de você se tornar um filho de Deus, um herdeiro de Deus. Se você se torna um herdeiro de Deus, então você passa a ter tudo o que você precisa, a força, a direção, a sabedoria, o entendimento do alto, o poder de Deus, a unção que vem do alto, que te dá a condição de você vencer. Então, meu irmão, se não for nascido do Espírito, mais cedo ou mais tarde, uma decepção. Se for nascido do Espírito, você vai ter sempre uma direção, porque a Bíblia vai dizer também, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, o Espírito Santo, o Consolador, o que ensina a respeito de todas as coisas e lembra de tudo. Então, seja nascido do Espírito, tá bom? Você vai ter o auxílio que você precisa, a direção que você precisa. Você vai reconhecer Jesus e vai fazer, não como Nicodemos, mas você vai fazer como aquele eunuco, aquele homem que Filipe evangelizou, que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 8, verso 26 em diante, que o Espírito Santo ordenou Filipe para evangelizar aquele homem que estava no caminho e era deserto. Mas ainda Jesus não tinha ainda nascido de Maria, mas ele reconheceu Jesus só pela profecia de Isaías. Olha que forte, que profundidade, né? Quando aquele homem ouviu Filipe falar de Jesus para ele, que lá no livro de Isaías está escrito, no livro de Isaías, capítulo 53 em diante, né? Fala que Jesus já levou sobre si as dores e enfermidades. E como já foi citado aqui no início desse vídeo, que Jesus ele foi desprezado, esculpiram nele, ele foi chicoteado, ele morreu e ressuscitou, ele ficou irreconhecível, para que o nosso semblante hoje fosse brilhante. Jesus já pagou o preço para que nós fôssemos alegres, nós tivesse o brilho do céu. É isso mesmo. Quando Filipe falou de Jesus para aquele homem, ele perguntou para Filipe: o que impede que seja eu batizado? Aí o homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, você homem de Deus, que é usado pelo Espírito Santo, tem que orientar as pessoas quando te perguntar isso. O homem de Deus, Filipe, usado pelo Espírito Santo, disse: se crê que Jesus é o Filho de Deus, está apto a se batizar. Ele não falou nadinha de que você precisa estar mais um tempo na igreja, você precisa curso, sei lá, você precisa dar um tempo, tá?
Você precisa largar largar aquele vício. Então, quando a pessoa decide, é Deus que responsabiliza. A fé tem que ser essa, e ponto. A fé é essa, é a Bíblia Sagrada. Ninguém pode contestar isso. Filipe respondeu: se crê que Jesus é Filho de Deus, você está apto a se batizar. Você pode se batizar. O homem respondeu já decidido. Lembra que eu falei no início do vídeo? Tem que ter decisão. Ele decidiu: eu creio que Jesus é Filho de Deus. E ali, na mesma hora, desceram ambos, os dois do carro, e ele batizou o homem. E o eunuco foi batizado. Deus estava tão na direção que Filipe foi tomado logo após o batismo que ele realizou. Então aquele homem, ele foi batizado com uma pregação. Quantas pregações você não já ouviu alguém falar do batismo? Quantas pregações você não já entendeu que Jesus estava falando com você a respeito do batismo, a respeito de Jesus? E você não decidiu. Aquele homem decidiu na primeira pregação. Então quando a pessoa crê, ela crê e ponto. Jesus disse assim: se crê em mim e for batizado, será salvo. Você quer ser salvo? Então crê em Jesus e se batiza. Não faz igual Nicodemos, não. Porque Nicodemos, ele acreditava que Jesus era Filho de Deus. Ele sabia que ninguém podia fazer sinais se Deus não fosse com ele. Então, e Nicodemos era o quê? Batizado? Não. Nicodemos só sabia, mas não tinha decidido. Foi onde Jesus falou para ele, como eu já li o texto aqui, tá? Jesus respondeu para quem? Para Nicodemos, né? Jesus respondeu, hoje está respondendo para você, tá? Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Decide para Deus, você não fica questionando, você não fica perguntando, você crê e ponto, se lança, que você vai ter uma pessoa. E qual é essa pessoa? É a pessoa do Espírito Santo, que está na responsabilidade de te instruir, de te ensinar. Só resta você obedecer. Foi isso que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus na minha vida, me lancei, me batizei, e o Espírito Santo foi me instruindo. No dia que eu me batizei, eu não sabia de algo que hoje eu sei. E quem me instruiu de lá para cá foi o Espírito Santo. Então você tem que ter a decisão para que você dê liberdade para o Espírito Santo te instruir, te capacitar, te ensinar a você a conhecer a Deus. Tá certo? Receba aí esta palavra. Se você gostou desta palavra, desse ensinamento, você dê o seu like, inscreve no canal do Pastor Divino, tá bom? Eu quero aqui trazer o conhecer para todos que aí estão assistindo. No dia 7 de setembro, o Pastor Divino, a missionária Carla, com todos aqueles que estão na mesma fé conosco, estaremos ali levando o pão espiritual para todas as famílias que estarão presentes na quadra esportiva aqui em Várzea. Da última vez que aconteceu, no 7 de setembro, né, foi a primeira concentração do projeto Almas para o Céu. Você pode ver essas imagens aí. Foi a primeira concentração no 7 de setembro. Dessa vez nós vamos ali estar atendendo família com vestimentas, com calçados e também doando algumas cestas básicas para famílias que estão ali precisando de ajuda. Então você possa estar conosco aqui em Várzea, na quadra esportiva com o Pastor Divino, a missionária Carla. 7 de setembro vai ser no domingo às 3h30 da tarde. Às 3h30 da tarde, você é o nosso convidado especial aqui do povoado de Várzea, todas as famílias e região. Vem estar conosco, porque Deus tem o melhor para você, tá bom? Deus abençoe, ficam todos na paz em nome de Jesus.